Bom dia pessoal. Nós vamos ler aqui no livro de Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós um mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Vou ler até aqui, vou explicando o que mostra aqui que Jesus Cristo sempre foi Deus. Jesus Cristo sempre esteve no reino de Deus. Jesus Cristo sempre foi o Filho de Deus. Jesus Cristo sempre teve todo o poder de Filho de Deus, poder de determinar, poder de fazer, poder do Criador, poder junto com o Criador. Então Jesus Cristo sempre existiu, mas por causa do ser humano ter colocado a vida deles na mão do diabo, tendo compromisso com os espíritos imundos, tendo compromisso com o pecado, então tinha que ser comprado, pago um preço. E tinha que ser alguém que jamais pecasse. Por isso que sempre na Bíblia, sempre veio Abraão, mas a vida de pecador não tem condições. Isaac, Jacó, principalmente, só enganou, mentiu. A vida de Moisés, e foi assim cada um. Então nunca ninguém conseguiu se livrar do pecado. Então tinha que vir alguém que vencesse o pecado. Então Deus mandou o seu filho, ele já lá formado, Deus formado, Jesus Cristo formado, mandou o seu filho Jesus Cristo na terra, dentro do ventre, e ele, como homem, venceu o pecado. Então Jesus, quando foi levado para o deserto para ser tentado, então Jesus, o que estava ali, só poderia usar o poder do Pai. Ele tinha que estar como homem, usar a fé. Por quê? Porque seria desvantagem, seria desigual se Jesus por si próprio usasse o endeusado dele, usasse o poder dele. Então Jesus se manifestou aqui como homem, como diz a palavra. Olha, você vai entender agora. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a serva de obediente, porque senão o homem não teria condições de fazer alguma coisa. Aí todo mundo ia dizer, não, mas é Jesus que... Não, Jesus deixou de ser Deus. E como a forma de homem, como diz aqui, tornando-se em semelhança de homens. Tá vendo? Ele deixou o endeusado, o poder dele ser Deus, porque no reino de Deus ele falou assim: Pai, glorifica-me como o Senhor me glorificava no reino. E o Pai disse assim: eu o glorifiquei e ainda o glorificarei, e tenho glorificado, né? Então Jesus Cristo sempre esteve lá, glorificado com o poder dele. Mas aqui, como homem, ele teve que se determinar, a semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, você vê aqui mas ele se esvaziou de usar o poder dele, de ser Deus, dele movimentar alguma coisa por si próprio. Tanto que uma vez Pedro estava reunido todo mundo, e ele falou assim: e quem diz que o povo diz quem eu sou? Ele fala assim: um diz que o Senhor é João Batista, Elias, e vós o que dizeis? Ele só ficou esperando. Aí Pedro falou assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim,
a palavra que o Senhor dá é vida, né? Então o que ele disse? Ele falou assim, bendito sois vós, Pedro, que agora se chamará, né? E pois foi o Pai que te revelou. Então Jesus ficou esperando. Quem escolheu os 12 apóstolos não foi Jesus, foi o Pai que revelou e mostrou os 12 apóstolos. Então Jesus tinha que estar na obediência. Jesus tinha que estar diante de cada pessoa como alguém que busca a Deus, para mostrar, porque Jesus lutava, buscava de madrugada, se empenhava, se dedicava a buscar o Pai. Jesus Cristo jejuava, Jesus Cristo orava, clamava, queria a comunhão do Pai. Para quê? Para mostrar que o ser humano é a mesma coisa. Por isso que ele falou, quem crê em mim fará as mesmas obras que faço e outras maiores farão. Então Jesus Cristo mostrou que a pessoa que buscar vai ter comunhão com Deus, porque Jesus Cristo é a mesma coisa que está aí. Jesus Cristo, eu estou aqui, ó, homem, e Jesus Cristo está aqui do lado, homem também. Foi assim que ele veio. Então, da mesma condição que ele tinha, comia, andava, praticava, como homem, ele não usou nada do poder de Deus. Por isso que na tentação do deserto, Jesus Cristo foi provado ali para ver se ele foi tentado para que ele usasse o poder de Jesus Cristo, o poder como ele estava na glória, o poder que ele tinha lá. Então Jesus Cristo estava ali para ser sendo provado, por isso que ele falou assim, se tu és o Filho de Deus, que atire daqui de cima, né? E dar a ordem aos teus anjos para que não aconteça nada. E ele falou assim, transforme, está com fome, transforme essa pedra em pão, quer dizer, Jesus ia usar, porque o Pai não falou com ele. Então, a essência, a razão de tudo isso daí é você ouvir o Pai, você ter comunhão, você crescer, você desenvolver. Quanto mais você buscar, mais você vai estar perto de Deus, mais você vai estar tendo comunhão, mais você vai ouvir, mais você vai ver a sujeira que está em você, o caminho errado que está em você, e você vai abandonar. Então aqui a finalidade é para que Jesus, como homem, te ensinar a buscar o Pai. Então, por isso que ele falou, aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Por isso que é para você não aceitar, por isso que é para você se revoltar contra as situações. Jesus Cristo estava na tempestade, ele não aceitou a tempestade, então ele manda você não aceitar, não anda aceitar a mente maligna, as situações que vêm atrás dos parentes, atrás da familiar, atrás de cada situação. Você não aceitar, saber que é um demônio, os espíritos imundos que estão ali, e você repreender aquilo ali, você não aceitar. Jesus Cristo, para provar que ele estava na condição da condição do Pai, ele recebeu o Espírito Santo. Então, como homem, ele recebeu o Espírito Santo. E você é a mesma coisa, para receber o Espírito Santo. E você, uma vez recebendo o Espírito Santo, você vai ter comunhão com o Pai. É o Consolador. Por isso que Jesus veio aqui, recebeu, e depois ele partiu e falou, vós recebereis o Consolador. Eis que estarão todos os dias convosco até a consumação do século. Você vai ler lá em João 15, João 16, 17, você vai acompanhar e lendo ali o poder de receber o Espírito Santo. Em Atos 2, você vai, e vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Então, Jesus Cristo, ele veio na forma de homem, se esvaziou de usar ele como Deus, a autoridade. Tanto que na cruz do Calvário, quando ele orou, ele falou assim, que ele foi ali orando, buscando um Pai, e Deus mostrou tudo que ia acontecer com ele. Ele viu que ele ia ser rasgado, ele ia ver assim, arrancar toda a pele do corpo dele, ia gemer, doer, ele ser esquartejado, posto à humilhação. Quem que é ser posto? Quem que é ser envergonhado fisicamente, ficar nu diante de todo mundo? Então, ele falou assim, mas Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a sua.
mas que faça-se a sua vontade. Então, quer dizer, ele se humilhou ali, ele se entregou, a si próprio ele se entregou, porque se ele quisesse usar o poder de Deus dele, mas ele tinha que ser submisso, ele teve que ser servo. Ali, como mostra, ele teve que se esvaziar, de tudo, de ser Deus e assumir a forma humana. Ele teve que assumir a forma humana para ele vencer o pecado, porque seria desvantagem se ele usasse o poder dele. Então, que ser humano ia poder vencer? Eu vencer, você vencer, qualquer uma pessoa. Então, se eu orar, buscar aqui hoje, buscar de madrugada, buscar todo dia, eu clamar, invocar, insistir, dar prioridade, independente que você tem que viver, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que caminhar, fazer as coisas da vida, mas a mente sua está sempre voltada buscando a Deus, sempre no carro buscando a Deus. Coloca o louvor, coloca o hino, coloca a mensagem da Bíblia, coloca ali, ouve a mensagem, vai para a igreja seus dias, não deixar os bens, não deixar a vida, não deixar o lazer, não deixar as coisas da vida tomar o espaço de Deus. Não deixar o trabalho sufocar você. Se você trabalha num lugar e aquilo sufoca, tira a sua vida com Deus, não deixa nem ter a sua vida familiar, então isso não é de Deus, isso não tem nada, rouba, você não tem força, não tem condição, você se dá totalmente para o seu trabalho, ou se dá totalmente para os lazeres, para a conquista que você teve, e não tem espaço para com Deus. Para Deus só resta cansaço, só resta moleza, só resta eu tenho que dormir, porque se não dormir, quer dizer, e abandona as coisas, então terrível coisa você irá acontecer. Então Jesus Cristo, ele veio como homem, se esvaziou, assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo, de obedecer, para que eu também tivesse a mesma condição. Então por isso que ele diz, eu sou o caminho que ele, como homem ele vai me ensinar, você, pessoa, qualquer um, vai ensinar como buscar Deus. Você acompanhar, Jesus Cristo sempre estava orando, Jesus Cristo sempre estava assim, as atitudes dele, você seguir o caminho dele, os passos dele, as atitudes dele, o comportamento diante das coisas. Jesus Cristo, quando ele foi para ser crucificado, todos os soldados chegaram diante dele, ele disse, eu sou, todos os soldados, aquela legião de soldados caíram no chão. E só depois que ele liberou, que eles foram ali e pegaram ele e foram para crucificar, para mostrar que ele tinha toda a autoridade, recebeu do Pai, e nós temos, e porque ele teve que ser crucificado por nós, derramar o sangue por nós, comprar com o seu sangue. Então o que acontece é que nós não é para aceitarmos essa situação. Então eu vou fazer uma oração para você e você poder entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E se você está passando por algum problema, algum mal, então não creia nessa palavra que Jesus Cristo está aí, está agora, e Ele responde, deixou o Consolador, o poder, o Espírito Santo para repreender, para enviar as legiões diante, para destruir na sua casa, o seu caminho. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, essa pessoa que ora comigo, o mal que esteja atuando na vida dela, na cabeça dela, eu determino que os anjos do Senhor sejam enviados agora aí, meu Pai, seja enviado agora aí onde ela está, na casa dela. Esse mal que entrou para destruir, causar insônia, esse trabalho de macumbaria feito com peça, meu Pai, peça que foi roubada do varal dela para destruir, o teu anjo arranca agora, arranca essa insônia, arranca essa perturbação, arranca essa doença, meu Pai, essa doença que ela recebeu, essa voz de doença, de mal, de sofrimento, essa notícia, essa mentira, esse engano, está destruindo a casa dela, esse pecado está destruindo o casamento, está destruindo a família, os familiares, meu Pai, tudo que ela tem, o que ela tem montado. Ó Deus, envia teus anjos agora aí e arranca esse mal, ó Deus. Envia teus anjos e arranca da cabeça, do alto da cabeça, a planta dos pés, no corpo dela. Sim, meu Senhor, aonde ela está aí,
aonde ela está aí, ela está determinando. Os anjos de Deus entram dentro dessa casa, os anjos de Deus entram dentro, meu Pai, para destruir arrancadamente, sim, meu Pai, essa dor, essa enfermidade, esse mal, aonde ela coloca a mão agora, meu Pai, na enfermidade, na doença, aonde ela aponta a mão, aonde ela estende a mão, meu Pai, pelo familiar dela, pela pessoa. Eu determino, eu desligo as obras de Satanás, eu desligo os maus sentimentos, pensamento, esse sentimento, meu Pai, de tristeza profunda, esse sentimento que é dominar ela, esses demônios que estão atrás dessas lágrimas, que é causar depressão, por causa, meu Senhor, essa pessoa vive na escuridão, sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, por causa dessa situação, por causa da situação do país, porque ela, meu Pai, confiou nas pessoas, confiou nesse cara, confiou nessa mulher, confiou esse parente, confiou nessa gente. Então, meu Pai, veio sobre ela esse mal. Então, seja repreendido esse mal, seja repreendido os espíritos imundos. Envia mais legiões, envia príncipe aos exércitos, envia Miguel, o arcanjo, envia os príncipes, meu Senhor, para Deus seja derrotado, seja repreendido, seja expulso, seja expelido da mente, do corpo, da cabeça, esse demônio que não deixa ela crescer espiritualmente, não deixa se batizar, não deixa ir na igreja, não deixa ver as coisas de Deus, meu Pai, seja repreendido agora, enviado teus anjos, pois eu determino, eu amarro, meu Deus, agora, seja arrancado agora, queimado esse mal, seja destruído, seja, meu Pai, trabalho de feitiçaria, magia negra, destruição, meu Senhor, esse espírito quer levar ela para o suicídio, quer matar, suicídio, pensamento de homicídio, suicídio, acabar com tudo, tomar atitude, meu Pai, de vender as coisas e sair para outro lugar, seja repreendido esse mal, seja repreendido esse sentimento por causa de perda, meu Pai, perda de pessoas ou perda de bens material, esse espírito atormenta por causa desse pecado, atormenta por causa dessa situação, dessa atitude que ela tomou errada, esse demônio, o acusador, atormenta ela, meu Deus, os teus príncipes agora, determinado, nada vai impedir dela se arrepender, dela colocar e confessar os pecados, pois eu determino que essa mágoa, esse rancor, esse espírito de ira, de violência, de ódio, saia do corpo, saia da vida, saia da mente, saia dos propósitos, saia dos caminhos agora, os teus anjos arranca agora e leva arrancado agora, meu Deus, está determinado, arrancado aí agora, saia em nome de Jesus, os anjos arranca agora, levando agora, meu Pai, leva cativo agora, seja levado cativo agora, eu determino dúvida, toda dor, toda incredulidade, em nome de Jesus Cristo, saia, agora, em nome de Jesus, meu Deus, agora essa pessoa coloca a mão no coração e pede para que o Senhor entre na vida dela, entre na casa dela, que o Senhor transforme a mente dela, que a presença do Teu Santo Espírito, meu Pai, venha sobre ela, inunde o coração dela, inunde o interior dela, faça ela uma nova criatura, faça ela nascer de novo através da Tua presença, meu Pai, e ela sinta, meu Pai, a paz, sinta o alívio, sinta o refrigério, sinta a transformação, sinta a mudança, receba a mudança, meu Deus, tudo se torne nova. O Senhor falou que todas as coisas se tornem novas, meu Pai, eis que faço nova todas as coisas, então faça isso, meu Pai, escreve o nome dela no livro da vida, pois ela confessa, ela determina, ela fala também, ela não fica parada, ela está determinando, meu Pai, ela está pedindo para o Senhor, entra no ser dela, entra na mente dela, entra nos caminhos dela, meu Pai, que a Tua presença, que ela possa ver a Tua presença, meu Pai, no interior dela, inunde tudo ao redor dela, meu Pai, que o peso que havia, que toda tormento, todas as situações sejam transformadas, e a partir de agora, meu Senhor, que ela venha receber instrução, sabedoria, lendo a Sua palavra, orando cada dia, buscando muito mais, porque ela vai, meu Pai, ser conduzida pelo Teu Santo Espírito a buscar o Senhor, que o lugar onde havia o mal, havia o pecado, meu Pai, venha superabundar a Tua graça e a Tua compaixão, a Tua misericórdia, e Deus abençoe ela, meu Pai, em nome de Jesus.